Oi pessoal, conforme prometido, hoje eu vou gravar um vídeo como se fosse eu na primeira reunião com o cliente. Obviamente a gente já passou pela fase quando eu chego, agradeço a pessoa por ter me recebido e obviamente vou conhecer a casa dela, já faço algumas perguntas de qual é a parte do imóvel que ela mais gosta, pergunto se eu vejo alguma infiltração, alguma coisa, pergunto o que foi, pergunto o motivo, obviamente, do porquê eles querem vender o imóvel. Então algumas dessas perguntas acontecem enquanto eu estou visitando o imóvel com o cliente. Quando a gente termina essa visita, eu normalmente pergunto, podemos nos sentar aqui pra gente conversar? E aí sento, normalmente é na mesa da cozinha ou na mesa da sala, tá? E o que eu quero colocar pra vocês? Eu sempre levo junto comigo uma avaliação. Essa avaliação que eu faço, e o bom é que ela vai te ajudar a passar ponto por ponto do que nós fazemos do nosso trabalho para a pessoa conhecer. Obviamente, vou te dizer que 99% dos casos as pessoas me ouviram com muita atenção. Alguns talvez não tenham tanta paciência quando a gente está falando de FISBO. Quando é uma indicação, a pessoa vai te ouvir com certeza. Vai aí de você fazer essa percepção. Então, o que eu faço? A primeira coisa, eu vou pedir para a pessoa a permissão para explicar a forma que nós trabalhamos, o processo da venda. Então, se me permite, eu vou te apresentar agora a forma que a gente trabalha e a primeira coisa que nós fazemos é uma avaliação do seu imóvel. Eu vou fazer um estudo para entender como que estão se comportando outros imóveis similares na região no processo de venda. E eu vou mostrando cada passo. Por que isso é importante? É importante porque tem pessoas que são visuais e mesmo as que não são visuais gostam do fato de ver o que nós fazemos. Então eu vou te apresentar a primeira coisa, como eu já disse, eu vou fazer uma avaliação do seu imóvel. Como que funciona essa avaliação? Eu vou fazer por amostragem, ou seja, eu vou tentar me comportar como um comprador e entender o que no perfil do seu imóvel eu tenho disponível no mercado hoje, porque isso é o que o comprador faz. O comprador, ele vai buscar imóveis, vários imóveis, e é importante a gente entender isso, entender o comportamento do comprador, porque dificilmente ele vê um imóvel só e compra. Então eu preciso entender o que tem à disposição hoje que pode ser o nosso concorrente, concorda? E aí eu mostro para ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é separar de 6 a 10 amostras do seu imóvel. Isso aqui obviamente é um exemplo, uma avaliação que eu já fiz. De 6 a 10 amostras do seu imóvel, aonde eu buscarei entender como que eles estão se comportando. O que quer dizer isso? Eu vou ligar para cada corretor ou proprietário que esteja anunciando e faço algumas perguntas, e normalmente todos são muito colaborativos. Perguntas como: quanto tempo está à venda? Se esse imóvel está tendo bastante procura? Se está tendo bastante visita? E se essas visitas geraram algum tipo de proposta? Por quê, senhor proprietário? Esses pontos são fundamentais para a gente entender o que o mercado está dizendo sobre esses imóveis. Então vamos pegar um exemplo. Se eu pego esse imóvel aqui, que eu fiz essa avaliação, essas amostras estão quase todas há mais de 6 meses à venda no mercado. Muitas, quer dizer, algumas delas até mais de 1 ano. O que isso quer nos dizer? Sem muita visita e sem nenhum tipo de proposta. É o mercado nos dizendo que aquele valor ainda não está condizendo com o que as pessoas realmente querem tirar no bolso para comprar esse padrão de imóvel, esse tipo de imóvel. Obviamente, eu tenho uma planilha aqui e eu não vou te mentir, senhor proprietário, essa planilha vai me dar uma média simples. Mas se eu trabalhar dentro da média simples, a gente vai acabar anunciando o seu imóvel por um valor comparativo aos imóveis que não estão sendo vendidos. E essa não é a nossa intenção.
Então, claro que dentro dessa avaliação não entra só números e só cálculos, entra também o meu know-how, o quanto eu entendo de como um imóvel precisa se comportar para realmente ser o próximo a ser vendido. E aí, então eu mostro para ele cada etapa da avaliação, estou folheando aqui, tá? Para ele entender. Claro que nós temos sugestões de valores a serem anunciados, porque, senhor proprietário, quem me dera ter a bola de cristal e saber exatamente o valor que alguém vai pagar. Ainda não chegamos nesse ponto, mas com o meu know-how e entendendo o que imóveis similares, o que está acontecendo com eles, a gente consegue chegar num valor muito próximo, que é o que vai atrair as pessoas para realmente visitarem seu imóvel e fazer uma proposta. É importante ter esse entendimento, porque a gente vai colocar no mercado e começar a entender como que as pessoas estão, o que as pessoas estão achando do seu imóvel, tá? Seguido disso, tem um gráfico que ele é muito simples, é assim que eu falo pro proprietário, que ele é muito simples, mas que ele faz todo sentido. São 47 anos de experiência, mais de 118 países, e a Remax comprovou, inclusive por estudo, que é sempre assim que o filme termina. Quanto mais longe do valor de mercado nós anunciarmos o teu imóvel, obviamente mais tempo vamos levar, e nem sempre por poder esperar muito tempo, é o valor que vai ser vendido. Normalmente o que acontece, nós vamos precisar fazendo ajustes de valor e isso acaba desvalorizando o seu imóvel até que realmente venham propostas, inclusive menor do que a gente esperava. O ideal é colocar o valor do imóvel no preço de mercado, porque nós entendemos inclusive como se comporta o comprador. O comprador normalmente, via de regra, já foi feita uma pesquisa, em Curitiba visita pelo menos 25 imóveis antes de tomar a decisão de compra. É bastante. Entendendo isso, nós sabemos que ao colocar o seu imóvel no valor correto, nós vamos atrair não só quem está começando a ver agora, porque normalmente quem está começando a ver agora ainda não está pronto e maduro para tomar uma decisão de fazer uma proposta. Mas as pessoas que já estão há bastante tempo, já viram esses 25 imóveis, a hora que ela olhar o seu, ela entende que é a melhor compra para se fazer. Então a gente atrai as pessoas que já estão prontas e maduras para realmente fazer a compra do seu imóvel. Seguido disso, nós utilizamos também o INPESPAR. O que é o INPESPAR? Instituto de Pesquisa do Paraná, que setorizou os bairros de Curitiba. Então ele juntou alguns bairros e criou setores, e esse instituto faz pesquisas bimestrais, aonde eles nos auxiliam com uma tabela de valor de metro quadrado. Quem me dera poder simplesmente pegar o metro quadrado que o INPESPAR me dá. Qual que é a diferença do que o INPESPAR faz para o trabalho que eu faço? O INPESPAR faz um apanhado total desses imóveis. Então, por exemplo, pega lá o setor 2, Água Verde e aqueles bairros próximos, e aí ele dá um valor médio de metro quadrado de estúdios, apartamento 1 quarto, apartamento 2 quartos, 3 quartos. A grande diferença é que ele pega o total de imóveis usados. Então, são imóveis desde 1 ano até o infinito. E faz essa junção. Então, apartamentos 3 quartos no Água Verde, 3.200 o metro quadrado. Só que nesse global está apartamento que tem 5 anos, está apartamento que tem 40 anos, apartamentos com 1 vaga, apartamentos com 2 vagas, apartamentos com 50, sei lá, acho que de 3 quartos com 70 metros quadrados, apartamentos com 200 metros quadrados. Então é um comparativo global. O comparativo que eu faço é um comparativo muito mais específico, por isso que eu não posso me basear totalmente no INPESPAR, mas é o que eu uso também para nos nortear num valor de metro quadrado para o seu imóvel. Passando por isso, se o senhor concordar em fazer a avaliação comigo, eu vou te apresentar
todo o nosso plano de marketing nesse dia, aonde você vai saber exatamente todas as etapas e tudo que eu vou fazer para expor o seu imóvel ao máximo e assim potencializar a procura, né, potencializar, atingir o máximo de pessoas possíveis, de compradores qualificados. Então, dentro desse plano de marketing, você vai poder acompanhar todas as semanas, todos os meses, o que nós estamos fazendo para a venda do seu imóvel. E toda sexta-feira nós damos um feedback para o nosso proprietário, para a gente entender quais são as possíveis soluções que nós podemos adotar nesse processo de venda. Uma outra ferramenta que a gente utiliza, que é muito simples, mas que tem se mostrado sensacional na hora de entendermos o que nós podemos fazer para otimizar a venda do seu imóvel, é o relatório de visita. No relatório de visita, que é muito simples de ser completado, toda pessoa que visitar o seu imóvel vai preencher. E obviamente nós vamos juntos entender o que possíveis compradores estão achando do seu imóvel. Claro que antes de tudo isso, eu faço sempre uma qualificação das pessoas que me procuram para visitar seu imóvel. A minha intenção não é trazer 100 pessoas visitando seu imóvel, mas trazer compradores qualificados. Então, as pessoas que vão responder esse relatório de visita já estão qualificados na possibilidade de compra, em como vão pagar, se conhecem bem a região, e é importante a opinião delas, porque elas estão vendo mais imóveis com essas características. Então, nesse relatório de visita, vamos supor que 10 pessoas já visitaram o seu imóvel, e das 10, 8 falaram que acharam a sala meio escura, a cor tava uma cor ruim. Eu vou chegar para vocês, conversar com vocês e a gente vê a possível solução. Se for pintar tudo de branco, será o meu conselho. Agora, se de 10 pessoas, 8 acharam a suíte muito pequena, tem como a gente aumentar a suíte agora? É viável aumentar? É possível aumentar? Normalmente não. Então, quando é algo que os compradores começam a pontuar que não tem como resolvermos, normalmente é a hora de a gente reavaliar os valores. Só que para isso, para eu entender isso, eu preciso da opinião de quem realmente está comprando. E se for o caso, a gente consegue analisar o que as pessoas estão dizendo para tomar uma melhor solução para a venda do seu imóvel. Seguindo a exclusividade, obviamente nós trabalhamos com exclusividade. Aqui tem algumas razões pelas quais nós acreditamos ser a melhor solução para vocês. Óbvio que se aí começarem a surgir objeções, tá na hora de você parar e escutar o seu cliente. Se ele começar a se opor pela objeção, pergunte para ele: o que o senhor entende? Se o seu cliente começar a criar objeções sobre a exclusividade, pergunte para o seu cliente: o que o senhor entende por exclusividade? E deixe-o discorrer, deixe ele falar. E obviamente utilize das objeções que a gente tem treinado para que você possa sanar essa dúvida dele, essa objeção que ele tem. Então aí eu já toco no ponto da exclusividade. Seguido, os honorários do Cresce. Então nós trabalhamos com 6%. Falo assim, gente, sem me demorar muito. Se a pessoa parar com uma objeção, aí você trabalha a objeção, faz o fechamento e segue adiante. Nós trabalhamos com 6%, que é o mínimo estabelecido pelo Cresce. Aqui você vai receber também uma cópia do nosso contrato, onde nós gostamos de passar passo a passo para que o cliente se sinta seguro e entenda o que ele está contratando. E também você vai receber, hoje a gente não entrega assim, entrega obviamente tudo eletronicamente, o imóvel na medida certa, que vai trazer dicas de como nós deixarmos o seu imóvel da melhor maneira possível no processo de venda. Então, se às vezes precisa pintar alguma coisa, organizar o cantinho do bichinho de estimação, tudo aqui você vai receber para que a gente realmente entre no mercado da melhor maneira, encantando o maior número de pessoas que estão dispostas a comprar.
Junto com isso, você também recebe um pouco do nosso currículo, e eu sempre falo, aqui tem algumas coisas que nós já vendemos. E isso fica bom para você? Podemos dar sequência? Posso dar sequência na avaliação? Então, gente, óbvio que no meio disso existem algumas objeções, alguns comentários que surgem, e com isso você vai falando com o seu cliente. Eu tenho certeza que levar um material de apoio para mostrar o que nós fazemos é fundamental para encantar e influenciar o cliente. Se o cliente falar que não quer fazer avaliação, ok, coloca ele no teu funil e a gente segue em frente. Se ele achar que sim, você consegue pelo menos já ter sanado várias dúvidas dele, e aí é a hora do teu show. Você mostra tudo o que você vai poder fazer para ajudá-los na venda. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Se tiverem alguma dúvida, me chamem que a gente com certeza vai trabalhar juntos. Um grande beijo.